Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Estamos aqui mais uma vez, olha aí que maravilha, que glória. Estamos aqui mais uma vez para gravar, acho que é o terceiro vídeo, isso. Acho que na verdade tem mais vídeos aqui no canal, né? Esse aqui agora tá valendo, os outros era só teste do passado, agora o negócio é valendo, meu patrão, pressão. Beleza? Então estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebi lá no Instagram. Me perguntaram assim: Rodrigo, qual que é a diferença das ações que terminam com o final 3, com o final 4? O que é ação PN, o que é ON? Então, na verdade, esse vídeo é para explicar para vocês por que algumas ações, por que possuem essas diferenças, beleza? Então, você já sabe, né? Fica aqui no vídeo, assiste até o final, mas já aproveita agora, meu amigão. Já aproveita agora, já senta aquele dedo no like, já dá aquele like para fortalecer, compartilha com os amigos para a gente crescer o canal, beleza? E coloca aqui nos comentários qual o próximo vídeo que você quer ver na semana, beleza? Então, bora pro vídeo! Beleza, galera, é o seguinte, quando geralmente você vê uma ação, o ticker da ação, né? O que é o ticker? É aquela combinação que geralmente vem 4 letrinhas e o número. Eu vou colocar aqui no vídeo aqui do lado para vocês verem alguns, né? Então, geralmente as ações das empresas, quando ela abre o capital, ela tem o nome dela, só que na negociação lá no home broker, onde você negocia a ação que você compra, onde você vende, você precisa colocar esse código, né? E o que é o código? 4 letras e o número. Então, o que acontece? Por exemplo, se você for comprar Itaú, por exemplo, é ITUB, né? Então, ITUB, aí no final vai ter lá ou final 3 ou final 4, ou algumas vai ter final 11. Tá? Então eu vou explicar para vocês porque algumas têm desses finais, legais? As leis da SA, né, que, ou seja, quando você abre capital, você é uma sociedade anônima, né? Então, preferencialmente, você precisa ter as ações ordinárias, né? Então vou falar um pouquinho o que são as ações ordinárias. As ações ordinárias são as ações que, quando a empresa ela negocia no mercado e você compra, você tem direito a voto na Assembleia. Legal? Mas, Rodrigo, o que é direito de voto na Assembleia? Beleza, então vamos voltar um pouquinho. No último vídeo que eu gravei, que eu falei um pouquinho sobre porque as empresas abrem capital, eu falei um pouquinho sobre questão de governança corporativa, falei sobre membros do conselho, lembra? Se você não lembra, aqui embaixo na descrição eu coloquei o link desse vídeo. E o que acontece? Os membros, com frequência, eles fazem algumas assembleias, porque nessas assembleias são onde são tomadas as decisões, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que a empresa quer inaugurar um novo produto, ou a empresa quer atuar num novo setor, ou quer partir para algum estado, um país diferente. Então isso vai para a assembleia, para a votação, e lá na votação eles decidem se a empresa toma ou não toma aquela decisão. Como uma empresa de capital aberto, por isso que eu falei para vocês, é um pouco mais burocrático as tomadas de decisões, entendeu? Numa empresa um pouco menor, quem toma as decisões ali são os gestores e pau na máquina, né? Já numa empresa de capital aberto é um pouco mais burocrático, né? Então vai para o conselho vai para a assembleia e aí tem essa votação para saber se vai ou se não vai. Legal? E às vezes quando vai ter alguma decisão de mudança de controle também tem essas assembleias. E o acionista que ele compra as ações ON, ele tem direito de participar dessas assembleias, beleza? Então pela lei da SA, você tem oportunidade de participar disso. Rodrigo, então quer dizer que se eu comprei, por exemplo, uma ação da Petrobras, eu posso chegar lá e gritar na reunião, falar que eu não concordo, que... Não. Veja bem, não é assim. Para você participar de fato de uma assembleia, você precisa basicamente ter relevância nas ações, né? Então não adianta você ter lá uma ação, ou 100 ações, 1000 ações, que assim, gente, não vai mudar em nada, ninguém vai te ouvir. Eu acredito que para você começar a ter voz, você precisa ter aí aproximadamente uns 3 a 5% pelo menos de participações nas ações, beleza? Então, por exemplo, tem 30% das ações que são negociadas no mercado, desses 30% que o mercado liberou, você tem que ter pelo menos 5% delas para você de fato ter voz nas assembleias. Caso contrário, você só vai ser informado do que foi decidido lá através de fatos relevantes. Beleza? Por isso, que se vocês pesquisarem um pouquinho mais, vocês vão perceber que alguns fundos de investimentos, eles possuem algumas participações em algumas empresas, né? Então quando você pega na verdade os maiores fundos, né? Então, por exemplo, você pega a Dynamo, tem participações em algumas empresas, você pega o Fundo Verde do Stuberg, tem participações em algumas empresas, por exemplo, na própria Aerie, o Fundo Verde tem participação, então geralmente eles decidem isso porque eles, além de ter as ações, eles querem participar ali, ter um pouco de controle, né? Que eles querem participar um pouco das decisões.
daquilo. Lembrando que quando você compra uma ação ON, basicamente você está sendo sócio da empresa, né? Então, eu estou sendo sócio dela. Mas que a dúvida que fica todo mundo é, Rodrigo, mas se eu comprei uma ação lá, eu sou sócio dela, como dizem, se a empresa sofrer algum processo, eu vou ficar responsável, vou ter alguma responsabilidade disso? Não, você não vai ter responsabilidade nenhuma, entendeu? A lei das SAS te garante que você não fica com nenhum prejuízo. Você é um sócio, basicamente, que tem uma participação na empresa e você tem direito a participar das assembleias ou a receber os dividendos. Beleza? Então, essas são as ações ordinárias. As ações ordinárias, como eu disse, geralmente elas terminam com o final 3, tudo bem? Então você vai ver lá ITUB 3, ITSA 3 e por aí vai. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho das ações preferenciais. Legal? O que são as empresas preferenciais? As ações preferenciais são aquelas que terminam com o final 4. E essas ações, elas dão preferência nas distribuições dos dividendos. Isso mesmo. Então o que acontece? Geralmente, por que as preferenciais elas foram criadas? Né? Porque quando o acionista ele vende parte das suas ações, ele está deixando de ter uma participação na empresa, né? Então, vou te dar um exemplo aqui, vamos colocar aqui o Jeff Bezos, que a gente utilizou no último vídeo. Ele vende lá uma porcentagem das ações dele e está reduzindo o controle dele na empresa, né? Ou seja, ele está sendo diluído. E geralmente os sócios eles não querem ter essa, podemos dizer, diluição. Legal? Então o que eles fazem? Já que eles fizeram abrir o capital com as ações ON, sei lá, negociaram 20% das ações, eles não querem aumentar isso, eles fazem o que? Eles criam as ações preferenciais. Legal? E as ações preferenciais, o que o acionista ele vai ter direito? Ele vai ter preferência nos dividendos, isso mesmo, no recebimento dos dividendos. Legal? Mas, segundo a lei da SA, ela diz lá que as ações preferenciais elas podem ter, no mínimo, a mesma quantidade de ações ordinárias. Ou seja, se a empresa cria uma ação ordinária, ela tem que criar, no mínimo, uma ação preferencial. Beleza? Então, se ela tem 2 ações ordinárias, ela tem que ter 2 ações preferenciais. Então, se ela distribuiu 25% das suas ações na oferta, ela vai ter que ter 25% também de ações preferenciais. Legal? Outra coisa interessante é o seguinte, geralmente as ações preferenciais, algumas empresas especificamente, eles gostam de trabalhar com ágio ainda maior nos dividendos, entendeu? Para de fato ter um pouco mais de atenção e até mesmo liquidez dessas ações. Então vamos lá, então às vezes você vai ver algumas ações que elas vão ter valores descontados de formas diferentes. Legal? Então vamos dar um exemplo aqui, vou criar um ticker aqui, o ticker vai ser o KKK. Então você vai ter lá o KKK3 e o KKK4. Você vai perceber que do KKK3 para o KKK4, elas não têm o mesmo valor. Às vezes o KKK4 ela vai ter um valor maior do que o KKK3. E por que isso acontece? Porque muitas vezes as empresas eles preferem dar um ágio maior para as ações preferenciais. Então, se a empresa ela determinou lá no estatuto dela que ela vai distribuir 25% dos seus lucros ao acionista, nas ações preferenciais ela vai ter uma parcela um pouquinho maior, entendeu? E aí, geralmente, como as pessoas gostam de fato de receber os dividendos, elas vão optar por comprar as ações com final 4. Legal? Então, pode ter essa divergência também. Mas, em resumo, é isso. Legal? Então, ou seja, a empresa, quando ela determina as ações preferenciais, elas são obrigadas a distribuir esses dividendos. Beleza? Inclusive, aqui na descrição do vídeo eu coloquei o link lá da lei da SA, que é a 6464, e aí você também pode dar uma lida lá se você tiver vontade, saco, interesse, enfim. Se quiser ler, tá tudo lá a informação pra você, beleza? Ou então você fica aqui no vídeo que a gente conta tudo pra você. Legal? E agora vamos falar um pouquinho das ações que terminam com 11, tudo bem? O que são as ações que terminam com 11? São as E-Units. Mas calma, não confunda não, porque tem muitos tickers na bolsa que terminam com 11, beleza? Por exemplo, os ETFs também terminam com 11 e os fundos imobiliários também terminam com 11, beleza? Então, Rodrigo, como é que eu vou saber se é um fundo imobiliário, se é um ETF? Meu amigão, pesquisa. Quando você colocar no Google, quando você colocar lá no site da B3, você vai saber isso. Ou então, se você acessar esses aplicativos, sites que você consegue fazer consulta de ações, né? No Brasil a gente tem vários, a gente tem o Fundamentos, a gente tem o Trademap, a gente tem o Status Invest, enfim, tem uma porrada de aplicativo, de sites que fazem esse tipo de busca. E lá você consegue ter acesso a essa informação de forma mais prática, né, do que de fato entrar no site da empresa, beleza? Mas vamos voltar um pouquinho para as units.
que são as units? Quando você comprou em unit, na verdade você não está comprando especificamente a ação, você está comprando um pacote. Como assim, pacote? Você está comprando um pacote, ou seja, às vezes você está comprando uma ação ordinária e você está comprando duas preferenciais, tudo bem? Então, a empresa, na verdade, ela não existe uma regra especificamente para isso, né? Mas geralmente a média é uma ação ordinária ou duas preferenciais. Ou, no caso do Santander, ele tem que é o SAMB 11, lá eles são uma unit também, né? E a negociação deles é o quê? A cada unit você vai ter uma ação ordinária e uma preferencial. Então é como se você estivesse comprando uma cestinha com essas duas ações juntas. Legal? Então quando você negocia uma unit, você está negociando dentro dessa unit, você tem uma ação preferencial e uma ação ordinária. Legal? E Rodrigo, por que as empresas criam essas units? Já que você tem as preferenciais e você tem as ordinárias. Geralmente elas criam para dar um pouco mais de liquidez para o mercado, entendeu? Vocês podem perceber que geralmente as empresas que têm as ações units, geralmente elas passam a ter uma negociação um pouco maior. Um exemplo disso foi o próprio Banco Inter, né? O Banco Inter, quando ele começou as suas negociações, ele tinha lá as suas ações com final 3 e as suas ações com final 4. Mas aí com o decorrer do tempo, ele fez desdobramento, enfim, teve muitas alterações nas ações e eles resolveram criar as units. Hoje o que é mais negociado é o BID 11. Tudo bem? Se vocês olharem lá no mercado, vocês vão ver o que tem o maior volume de negociação é o BID 11, beleza? Então geralmente as empresas criam para isso. No Brasil hoje a gente tem poucas ações que são units, né? Vou colocar a lista aqui para vocês, quais são as ações hoje, na data de hoje, que são negociadas como unit. E aí você deve estar se perguntando, tá Rodrigo, mas qual ação que eu devo comprar? Final 3, final 4, final 11? Beleza, então vamos lá. Mas antes de falar um pouquinho do final 3, do final 4, qual que você deve adquirir, lembrando que esse vídeo aqui ele é totalmente educativo, então aqui não tem recomendação, não tem recomendação de compra, de venda, nada disso. Enfim, a ideia é passar o conhecimento para vocês, beleza? Mas a dica que o Rodrigão do coração dá para vocês é vocês analisarem duas coisas. A primeira é a liquidez, né? Por que analisar a liquidez? E o que é a liquidez? A liquidez, podemos dizer que é o volume de negociação que essa empresa tem no dia, legal? Então vamos voltar, lembra do exemplo que a gente utilizou da ação KKK? Então você tem a KKK3 e a KKK4. Vamos dar um exemplo aqui que a KKK4 ela negocia em média no dia 20 milhões de reais. Então todo dia ela negocia em média aproximadamente, às vezes mais, às vezes menos, mas a média é 20 milhões de reais. Isso negociação entre compra e venda. Legal? Já você tem a KKK3 que ela negocia em média 1 milhão de reais. Olha a diferença, de 20 milhões para 1 milhão. E como isso influencia, Rodrigo? Muito simples. Na KKK4, que ela negocia 20 milhões de reais, se você colocar uma ordem de venda, por exemplo, você colocou a ordem de venda por R$10,50, pode ser que a sua ordem ela seja executada, porque você tem muitas pessoas ali comprando e vendendo ao mesmo tempo, então o preço ele não tem tanta oscilação de uma compra para uma venda, é coisa de centavos quando isso acontece, legal? Já quando a ação ela não tem tanta liquidez, ou seja, ela não tem tanto volume de negociação, geralmente quando você vai vender, você vai precisar vender com um preço um pouco mais baixo para as pessoas de fato ter interesse em comprar. Legal? Então esse fator liquidez ele influencia bastante. Então eu geralmente vou nas que tem mais liquidez. E outro fator importante você olhar é o tag along. Legal? O que é o tag along? Eu esqueci de falar no começo do vídeo, mas agora também faz total sentido. Que é o quê? O tag along, ele basicamente ele é uma função que geralmente tinha nas ações ordinárias, que algumas empresas agora, dependendo do nível de governança, tem nas ações preferenciais. Então é o seguinte, por exemplo, se você tiver tag along na sua ação, imagine que o controlador da empresa ele vendeu as ações para outra empresa. O que acontece? A empresa comprou as ações do controlador e o que acontece? A empresa vai mudar de nome e você vai precisar fazer a sua compra das suas ações também, né? Aquilo que a gente chama de OPA. E aí o que acontece? Quando ele for comprar as suas ações, se você tiver o tag along, então o mesmo preço que a pessoa que comprou a empresa do controlador, ele vai ter que comprar de você também. Legal? Então se você tiver 100% de tag along, vamos dar um exemplo que as suas ações no mercado valem R$10, né? Então, R$10. Mas vamos supor que o controlador vendeu as suas ações e a empresa que comprou pagou R$15 por ação. Opa, tem um aumento de R$5. Logo você
que tem tag along, ou seja, você tem 100% de tag along, você pode vender as suas ações não por R$10 que está sendo negociado no mercado, mas vender por 15, que foi quando as pessoas pagaram, beleza? Então você tem essa vantagem também, legal? Geralmente quando não se tinha tag along, né, o controlador ele poderia vender pelo valor mais caro, o acionista minoritário ele acabava vendendo pelo preço que dava no mercado. Hoje em dia não é isso. Dependendo do nível de governança, depois eu vou até gravar um vídeo para explicar o que são as empresas do novo mercado, nível 1 e nível 2, mas a maior parte delas hoje estão negociando tudo no novo mercado, né? Então geralmente são só ações ordinárias. Ou então as outras ações que são nível 1 e nível 2, você tem ali no mínimo 80% de tag along. E tem algumas que você tem tag along também na PN, que são as preferenciais. Então, se você tem preferenciais que você gosta dos dividendos, você também pode ter tag along nela, legal? Mas Rodrigo, como que eu faço para saber se as ações têm tag along, tanto na ordinária quanto na preferencial? Bom, aí você precisa olhar o estatuto da empresa, você pode descobrir isso dentro do site de RI da empresa, lá nos relatórios, você pode descobrir isso dentro do site da B3, lá nas empresas listadas, ou você também pode ir nesse site, lembra que eu falei de consulta, que é o Status Invest, o Trade Map, o Fundamento, enfim, esses sites aí, lá você também consegue encontrar esse tipo de informação. Legal? Então a dica do Rodrigão é você olhar se a empresa tem um tag along ou se ela tem um volume de liquidez interessante. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Explicação sobre ON, que são as ações ordinárias, PNs e as units. Legal? Então se você ficou com alguma dúvida, amigão, deixa aqui nos comentários que assim que possível eu vou responder para você. Beleza? Compartilhe esse vídeo com a galera pra gente crescer cada vez mais esse canal. Beleza? E tamo junto. Beijo do gordo. Fiquem com Deus e... Uou!